Bom dia, a paz de Cristo. Hoje é dia 29 de dezembro de 2021 e mais um dia se inicia para a honra e glória do nosso Deus e para que nós nos alegremos e exultemos ao glorificar e ao adorar esse Deus. O ano já está findando, dia 29, e eu gostaria de mais uma vez convidá-los a adquirir o devocional Dia a Dia com Jonathan Edwards, para que você possa acompanhar de forma mais atenta os nossos devocionais e para que você também possa lê-lo em outros momentos, né, além de ter acesso a esse material riquíssimo, que são os escritos desse pastor do século XVIII. É um material muito bom, vocês têm acompanhado aqui, vale a pena adquirir esse material. Pois bem, mas demora. Passemos então à leitura, nossa meditação de hoje. E o texto de referência da Escritura é Mateus, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E sobre esse se comportar como uma criança, Jonathan Edwards ele nos escreve: A ternura do coração de um verdadeiro cristão é elegantemente representada pelo nosso Salvador ao compará-lo a uma criança. O corpo de uma criança é muito maleável, assim é o coração de uma pessoa nascida de novo. Isso é representado também no que nos é contado sobre a cura da lepra de Naamã por sua lavagem no Rio Jordão. Conforme a orientação do profeta, que foi indubitavelmente um tipo de renovação da alma por lavagem na pia da regeneração. As Escrituras dizem: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Não só o corpo de uma criança é maleável, como também a sua mente. O coração de uma criança é facilmente movido, forjado e curvado. Assim é um cristão nas coisas espirituais. Uma criança tende a ser afetada por compaixão, a chorar com quem chora e a não suportar ver os outros em aflição. Assim ocorre com um cristão. Uma criança é facilmente conquistada pela bondade. Assim é um cristão. Ela é facilmente afetada pela tristeza nos males temporais. Seu coração se abate e ela cai em prantos. Terno assim é o coração de um cristão no tocante ao mal do pecado. Uma criança assusta-se facilmente pela aparição de males exteriores ou qualquer coisa que a ameace de sofrimento. Assim é um cristão inclinado a alarmar-se com a aparição do mal moral e qualquer coisa que possa trazer sofrimento à alma. Quando uma criança se depara com inimigos ou animais selvagens, não tem a tendência de confiar em sua própria força, mas corre para seus pais em busca de refúgio. Igualmente, um santo não é autoconfiante no enfrentamento de inimigos espirituais, mas corre para Cristo. Hein? Que texto maravilhoso esse de hoje, né? Que sejamos como crianças. E eu gostaria somente de pontuar algumas características desse cristão que se humilha como uma criança, a partir do texto que nós lemos. Em primeiro, aquele que é nascido de novo, ele é maleável. A sua mente, o seu corpo, o seu coração, eles não estão mais petrificados pelos pecados. Antes, eles tornam-se vasos nas mãos do Senhor que irá moldá-los conforme a sua vontade. Em segundo lugar, o cristão, assim como a criança, sente compaixão mais facilmente.
seus sentimentos eles são mais facilmente afetados pela condição do próximo, como no caso do bom samaritano, como no caso dessas pessoas que nós temos visto na Bahia. Em terceiro, o cristão ele também é conquistado pela bondade, muito mais facilmente do que um adulto, né. Ele é conquistado o cristão ele é conquistado pela grandiosíssima bondade de Deus, assim como uma criança é muito mais fácil de ser conquistada do que um adulto, né. Uma criança ela é facilmente conquistada com doces, com brincadeiras, e assim também é o cristão diante da bondade de Deus. O cristão ele também é facilmente afetado e constrangido pelo pecado. Ele teme os terríveis males que o pecado pode trazer sobre sua alma, assim como a criança é afetada por qualquer mal mais facilmente também do que os adultos. Os adultos nem sempre se deixam abalar, mas a criança ela é muito afetada pelos males ao seu redor e assim também é o cristão com relação ao pecado, com relação ao mal moral, como nos diz o autor. E por fim, o cristão ele não confia em si mesmo para enfrentar os percalços da vida cristã. Assim como uma criança corre para os seus pais diante do perigo iminente, seja um cão raivoso, seja uma chuva com muitos trovões, seja a falta de energia, seja a uma moto barulhenta. O meu filho ele sempre corre quando passam aquelas motos barulhentas. Ele tem 2 anos e 4 meses e ele fica morrendo de medo. E assim deve ser o cristão, diante de qualquer perigo, em vez de enfrentá-lo, em vez de encará-lo, ele corre para junto de Cristo. Ele se derrama aos pés de Cristo, ele clama por socorro e por auxílio, sabendo que não há impossíveis para o nosso Deus e que o Senhor nos ouve e o Senhor quer nos socorrer. E assim ele o fará, nós nos humilharmos como crianças. Esse, né, deve ser o nosso proceder. Oremos por isso, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo, eterno, justo e soberano. Senhor da glória, Pai de amor e de infindáveis misericórdias. Te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, por nos sustentar, por nos fazer levantar, por nos dispor, Senhor, a buscar o teu santo e eterno nome. Sabemos, ó Deus, que isto não procede de nós. E assim, Senhor, como todas as graças espirituais não procedem, eu clamo a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor. E perdoe, ó Deus, perdoe o nosso proceder desobediente, insubmisso, o nosso proceder egoísta. Meu Deus e meu Pai, quantas vezes temos nos portado como se não fôssemos, ó Deus, nós somos constrangidos por Tua palavra a sermos como crianças. E assim, Senhor, pedindo-te o perdão por tais pecados, clamamos agora, ó Senhor, que nos faça humildes como são as crianças. Que o nosso coração, Senhor, seja maleável e que o Senhor nos molde conforme for de teu agrado, para o bem-dizer e o engrandecer de teu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, também eu clamo que diante do pecado, Senhor, tremamos, temamos, Senhor, como uma criança diante de um cão, diante de uma chuva forte. Senhor, meu Deus e meu Pai, que temamos pecar contra o Senhor de tal. Que isto seja abominável para nós, que isto seja terrível, que isto seja como a podridão dentro de nossos ossos, que isto seja como a mais
dolorosa das chagas. Senhor meu Deus, que assim seja o pecado para nós. Meu Deus e meu Pai, e que assim como uma criança se maravilha diante de doces, diante de simples brincadeiras, que assim, Senhor, nos maravilhemos com a tua bondade que se revela todos os dias. Que assim, Senhor, te contemplemos na beleza de tua santidade e nos maravilhemos, Senhor, em podermos nos achegar ao Deus Santo, 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 na mediação de Cristo Jesus, teu Senhor, meu Deus e meu Pai. E te peço que assim como uma criança corre aos braços de seus pais, diante de qualquer perigo, diante de qualquer necessidade, que assim, ó Deus, nós corramos para Cristo teu Filho, nos lancemos aos seus pés, que aonde é devido estarmos, Senhor, meu Deus e meu, e assim encontramos em Ti auxílio e socorro. Esta é a nossa petição hoje, Senhor, que Tu nos faça como crianças, que possamos clamar, ó Deus, a Ti, verdadeiramente como o Pai que é, olhando para Ti como o nosso Deus. Senhor, em Cristo Teu Filho, nós oramos. Amém. Então, passemos agora aos nossos pedidos de oração, para que vocês possam estar apresentando ao nosso Deus no dia de hoje. O nosso pedido é pela seguindo a, a, a lista de oração, o calendário de oração, na verdade é outro nome que eles a agenda de oração. Seguindo a agenda de oração do Projeto Barnabás, hoje nós iremos orar pelos cristãos, pela situação dos cristãos na cidade indiana de Chandigarh. Nessa cidade, nessa localidade, menos de 2% da população é cristã, e houve recentemente o caso de um pastor que, no meio do culto, domingo às 11 da manhã, teve a sua igreja invadida, as bíblias foram rasgadas, o pastor foi espancado. Então, como vocês podem perceber, a situação ela é muito complicada. Antes de vocês fazerem essa oração, eu gostaria que vocês entrassem no Instagram do Fundo Barnabás e vissem com mais detalhes essa situação, para então podermos apresentá-la diante de Deus. É, é. Por que que eu achei mais interessante, só fazendo aqui um parênteses, trabalhar, trazer para vocês, eh, essa agenda de oração do Fundo Barnabás? Porque eu creio que é muito mais devido nós apresentarmos nomes, nós apresentarmos localidades, nós apresentarmos situações específicas, do que também apresentar simplesmente de forma genérica um povo, eh, apresentar um caso de toda uma nação, quando nós temos casos bem mais específicos como esse, em que nós temos o horário, nós temos o dia da semana, nós temos a cidade. Nós sabemos que não há impossíveis para o nosso Deus, é por isso que nós pedimos: "Senhor, atenta para aquele pastor na cidade de Shastigar, que às 11 da manhã num domingo, foi espancado por professar a sua". E assim nós oramos diante do nosso Deus, apresentando especificamente a situação, porque Ele pode resolver as situações especificamente. Pois bem, e do nosso da nossa lista normal de oração, fora a oração do Fundo Barnabás, nós não oraremos hoje, eu vou adiar para amanhã. O pedido que seria de hoje eu vou deixar para amanhã, porque hoje eu gostaria que vocês apresentassem uma irmã em Cristo. Ela tem um trabalho, muito importante no Instagram, a Arielle Pedrosa. Ela é responsável pela tradução não tô lembrando o nome do livro agora, mas a autora é a Charlotte Mason. É um livro que vai tratar muito sobre a educação das crianças.
uma educação bíblica, uma educação cristã. E eu ontem ela teve comunicando nas suas redes sociais que está com câncer e que esse câncer já se espalhou por alguns órgãos. Então, vamos estar orando por essa irmã, Arielle Pedrosa. Acompanhem também lá no Instagram o trabalho que ela tem feito, principalmente se você é pai. É um trabalho muitíssimo importante. Aqui em casa nós temos 3 crianças. Eu tenho uma filha mais velha, tenho o Joaquim com 2 anos e a Maria que ainda não nasceu, mas eu já conto, né. E a gente tem seguido, a gente tem aprendido muito com o trabalho dessa irmã. Então estejamos orando por ela, estejamos orando pelo projeto dela. E há impossíveis para o nosso Deus? Nós sabemos que não há. Então por isso nós apresentaremos a vida dela. Sabemos que o Senhor pode socorrê-la. Pessoal, então é isso. Eh, Até mais tarde com a leitura e oração das Sagradas Escrituras, se assim nosso Deus quiser.